Fala galera que acompanha o Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um quadro aqui no canal, a estreia do Papo Clubista, o programa que vai trazer sempre um clássico aqui do futebol brasileiro. E hoje estamos com Palmeiras e Corinthians. Vinícius Tomei e Silas Agostinho vão tratar um pouco das polêmicas que envolvem o clássico, aquela mesa de bar, aquela mesa redonda de jornalistas também, as polêmicas que envolvem Corinthians e Palmeiras. Antes da gente começar o nosso debate, queria ouvir primeiro dele, Vinícius Tomei, quando que começou essa paixão pelo Palmeiras, como que ele virou torcedor, se é algo de família, se foi ele sozinho, queria ouvir um pouquinho de você, Vinícius. Mandar um abraço aí para todo mundo, para o Alex Pocilas que está acompanhando aí, tá junto com a gente, para quem está acompanhando. Bom, paixão pelo Palmeiras veio do meu pai, né? Meu pai é palmeirense, não pode falar roxo, né? Palmeirense verde. E o meu avô era vascaíno, aí quando teve aquela unificação das torcidas, quando teve aquele clima amistoso entre Palmeiras e Vasco, e o meu avô acabou passando a torcer pro Palmeiras, né? E meu pai, desde que nasceu, sempre foi palmeirense, a família inteira do meu pai praticamente é palmeirense. Então, eu herdei daí essa paixão, esse amor, né, pelo Palmeiras, e foi aí que começou. Aí, só alegria, só. Alguns momentos tristes, mas a maioria é alegria. Tá certo, então, Vinícius Tomei que falou um pouquinho da trajetória dele como torcedor palmeirense. Eu queria também ouvir de você, Silas, como que começou aí a sua paixão pelo Corinthians? Bom, minha paixão, primeiramente, né, boa noite a todos. A minha paixão começou da seguinte maneira: diferentemente de qualquer cara comum, minha paixão pelo Corinthians começou pela minha mãe. Meu pai era santista roxo, tentou fazer de tudo para eu ser santista e tal. Tem um respeito, tem um carinho, mas a coisa penou logo para minha mãe, né? Aí eu acabei me tornando corintiano e, graças a Deus, muito feliz nessa escolha que eu fiz aí diante do meu caminho na infância. E sempre acompanho o Corinthians e tô com o Corinthians aonde ele estiver. Tá certo, aí soubemos aí de histórias de como eles herdaram essa paixão pelo clube de coração, mas vamos logo para o que interessa, vamos logo para o debate. Lembrando aqui que são 5 perguntas, duas de cada polêmica de cada clube e o final, quem é o maior clube. Então a primeira pergunta aqui que foi o Vinícius também que mandou para a gente em relação ao Corinthians, vai para o Silas Agostinho. Silas, por que o Corinthians tem fama de ser ajudado pela arbitragem? E eu complemento. Você acha que este fator foi determinante para algumas conquistas de títulos ou também de vencer alguns clássicos? Olha, esse fato já começa a ser bem polêmico, né? No caso em si, eu acredito que o Corinthians não tenha sido tanto ajudado. Eu acredito que o Corinthians foi muito, como que eu vou dizer assim, ele teve interferência, mas eu acho que mais contra do que a favor. Se você pegar, pelo menos assim, na história, você vai ver que foi muita coisa contra. Por exemplo, esse caso que rolou, que até está citando, eu falo do brasileiro de 2005, que foi o tetracampeonato. E o tetracampeonato foi um assalto, né, um escândalo que ocorreu e acabou nos ajudando. Sobre o juiz, no caso, num jogo determinante que foi contra o Internacional, o Fábio Costa fez pênalti. Mas o cara tava ali. Tava no lance e ele preferiu não marcar o pênalti. Eu acho, na minha opinião, não foi não ajudar o Corinthians. Em si, mais um erro de arbitragem. Não que seja de outros fatores. Igual, por exemplo, vamos colocar aí 2013. Na minha opinião, dessa década aqui, que passou, para mim, o de 2013 é o segundo melhor time que o Corinthians teve. E da forma que ele foi assaltado numa oitava de final de uma Libertadores contra o Boca Juniors, foi um fator determinante para que o Atlético seja campeão. Porque ali eu acreditava que o Corinthians ganharia o bicampeonato da Libertadores. Tá certo, então o Silas falou um pouquinho
a opinião dele. Queria saber também do Vinícius. Você acha que o Corinthians é historicamente realmente ajudado pela arbitragem? Ah, cara, é complicado dizer isso, porque foi como ele disse, do mesmo jeito que tem prós, tem contras, né? Do mesmo jeito que tem ajudado, tem também que é beneficiado. Porém, cara, aquela final do Paulista lá, pra mim, é o maior escândalo que teve, cara. Teve o do VAR, que não teve VAR. Ainda não existiu o VAR, ali foi o pontapé inicial do VAR no Brasil, né? Então é complicado você falar isso, porque em 2005, por conta da máfia do apito, o Corinthians foi campeão. Se não fosse a máfia do apito, o Inter que seria campeão. Então é meio difícil. 2018, né, a final no Allianz. Desculpa. Ali não foi pênalti. Todo mundo viu que não foi pênalti, Não, cara. tudo bem, Não é mas o possível. questionamento não foi se foi pênalti ou não. O questionamento foi a interferência externa que teve. Ele marcou o pênalti. Do mesmo jeito que o juiz no lance do Fábio Costa não deu o pênalti, ali ele deu o pênalti, ele marcou o pênalti. Mas foi o cara lá dentro que veio informar que não foi pênalti. O cara que tava lá no vestiário, lá. Não, peraí. Não, aí você tá falando uma coisa que não tem cabimento. Quem falou foi o quarto árbitro. Tudo bem, ele estava lá na linha do meio de campo. Mas quem estava em campo sabia que não foi pênalti. Tá bom. Vai marcar uma coisa que não é? Aí que entra a questão. Será que é realmente a culpa do Corinthians? Não foi. Não foi, porque o Ralf, se você ver a trajetória da bola, naquele momento, a bola foi para lateral. E o Dudu, não é o Dudu, se eu não me engano, no lance, né? Foi o Dudu. Foi o Dudu. O Dudu caiu. Foi um contato normal. Ele foi tocado. Foi tocado, mas a bola, a trajetória da bola, acho que na linha de arbitragem, quando você vai fazer lá o treinamento sobre árbitros e tal, você vê, tem que acompanhar a trajetória da bola. E a trajetória da bola foi totalmente pro lado. Ou seja, ele foi na bola e houve-se o contato, mas depois de ser tocada a bola. Talvez pela posição que o árbitro estava, que naquele jogo ele estava um pouco confuso mesmo. Não vou negar para você que houve outras falhas diante do jogo dele. O lance foi normal. Não foi uma coisa para se marcar um pênalti. E ali eu acho que a vitória foi incontestável e acabamos levando o título paulista aí, o 29º título paulista. Foi pênalti, Vinícius? Foi. Ele deu, porque ele voltou atrás. Tá certo, é a primeira pergunta. Já tivemos aí um debate, já tivemos aí opiniões fortes, polêmicas, é disso que o Brasil gosta. Agora vamos para a primeira pergunta, referente ao Palmeiras. Primeira pergunta para Vinícius Tomé, uma pergunta longa e bem trabalhada, bem elaborada. Uma das maiores polêmicas do futebol é a Taça Rio disputada em 1951. Onde o Palmeiras se diz o primeiro campeão mundial derrotando a Juventus. No ano seguinte, em 1952, o Fluminense venceu o mesmo torneio e teve como vice-campeão o Corinthians. Sabendo que alguns torcedores alviverdes não consideram 52 como mundial, por que deveríamos acreditar que 51 é realmente mundial? Lembrando que ambos os torneios tiveram representantes europeus. Bom, primeiro, de 51 você pega o contexto, né? A gente vinha da Copa de 50 do Maracanazo, uma vergonha pro Brasil e pro brasileiro que na mesma época vivia uma, assim, não era, como nunca foi, né? O Brasil e política nunca teve um vínculo tão bom ali e isso estava muito forte na década de 50 e ainda teve a eliminação da Copa daquela jeito, a perda da Copa daquele jeito que foi. Aí em 1951 tem o primeiro torneio internacional, que foi justamente o Palmeiras contra a Juventus, a primeira final no Maracanã, e que quando o Palmeiras venceu, eles não gritaram Palmeiras, eles gritaram Brasil. Então ali não foi um título só representando o Palmeiras, foi um título representando o Brasil. E em 1952 teve outro do Fluminense, que o Fluminense foi atrás, o título foi chancelado, porém, cara, quem não considera é a FIFA. A FIFA não deu uma resposta até hoje, pelo menos do que eu já pesquisei, a FIFA não deu uma resposta ao Fluminense até hoje, e quem tem que correr atrás disso é o Fluminense, cara. Porque a gente correu atrás do nosso, o nosso tá lá, foi considerado, é considerado pela FIFA, e o do Fluminense é chancelado,
e se eu não me engano, eles têm até o certificado, eles têm o troféu. Se eu não me engano, na sala de troféus do Fluminense tem até a camisa do Corinthians que eles jogaram na partida, mas quem não correu atrás disso foi o Fluminense, cara. Então, eles que se virem aí para a FIFA conseguir determinar o título. Tá certo. E você, Silas? Você acha que 51 é mundial, 51 não é, 51 e 52 tem que ser válido? O que você acha sobre respeito? Eu não vou falar que 51 é uma determinada marca de bebidas, porque não tá patrocinando a gente, né? Bom, vamos lá. Brincadeiras à parte. Gianni Infantino, que é o atual presidente da FIFA, ele reconhece como mundiais o Interclubes de 60 em diante. Quem falou foi o Blatter, que, desculpa, pela sua história no futebol, para mim ele não tem nenhum crédito pelo que ele está fazendo, por todo caso de corrupção que não vem ao caso. Bom, mas vamos lá. Então você considera que, por exemplo, 51 teve os mesmos europeus, né? Só que, porém, eram times, em 52, eram times da Suíça e 2 times da Holanda. Já o de 51 já tinha alguns times de tradição, como a Juventus, né, que você próprio citou, se eu não me engano, estava o Real Madrid, que não me falha a memória. Como que eu posso chancelar esse torneio, sendo que não teve nada para disputar e nada foi disputado? Ah, e lembrando, a gente sempre lembra de 50, né? Como um Macaranaço, que foi uma decepção. Hoje, depois de 2014, eu falo que ali não foi uma decepção, ali foi um acaso de jogo. E acho que você sempre está no jogo para perder e ganhar. Naquele dia a gente foi infeliz, né? Acabou o Uruguai virando o jogo, perdemos o Mundial e foi até melhor, né? Porque depois a gente ganhou mais 5 e revelamos o rei do futebol, o rei do drible, enfim, outros grandes cenários, outras grandes figuras do futebol. Mas voltando ao Palmeiras, eu não posso considerar esse título como mundial, sendo que não foi nada disputado e assim veio de uma ação da diretoria, infeliz da diretoria do Palmeiras, com, vamos dizer, inveja da gente que acabou ganhando um bimundial, que foi um título merecido, conquistado na raça, colocando um mundial, para mim, um torneio assim, um festival como um mundial. É a mesma coisa que a gente colocar. Eu vou sair um pouquinho da meta. O Botafogo, por exemplo. O Botafogo está indo atrás de 3 mundiais. E foi 68, 69, 70, que era um festival internacional onde eles querem colocar como trimundial do mundo. Peraí. O Palmeiras alavancou uma coisa cujo qual não existe. Se a própria FIFA diz que o Mundial é o Interclubes e o Mundial, você não pode colocar uma Taça Rio. Por exemplo, se a gente colocar todas as Taças Rio que o Flamengo ganhou, o Flamengo é 50 vezes campeão mundial. Então, acho que não tem sentido esse título ser chancelado. Na minha opinião, é a opinião da FIFA que diz ao contrário. Mais alguma coisa para falar aí, Vinícius? Não, então, é que é assim, a gente, o 2001, 2000, vocês conquistaram o Mundial também sem disputar nada. Foi lá, tava lá, falar, entra aí, vamos jogar. Mas é que, na verdade, agora, a Copa Rio, ela foi idealizada pela FIFA para ser justamente uma Copa do Mundo de clubes. E ela teve esse nome por conta de ser disputado no Rio, né? Então, a Taça Rio depois, eu acho que não tem nada a ver, né? Porque já não era nem mais a FIFA que organizava. Mas, assim, a FIFA chancelou porque tem o nome dela lá. Ela que organizou a competição e é considerado mundial. É considerado o primeiro mundial que teve de clubes. Foi o primeiro mundial interclubes, de clubes que não são seleções. Ela foi justamente feita depois da Copa de 50. Depois da Copa de 50, a FIFA idealizou esse campeonato
para clubes disputarem. Foi 16 clubes, foi do mesmo modo que a Copa de 50 foi disputada. Bom, aí então, vamos lá. Só colocando pelo menos 2000. Quando a gente fala em 2000, você fala assim, o Corinthians não disputou nada. Não, peraí. O Corinthians tinha sido o atual campeão brasileiro. Ou seja, ele foi como país sede. Por exemplo, vamos voltar em 2013, que foi o Raja Casablanca. Ganhou do Atlético Mineiro e foi para a final com o Bayern de Munique. Certo? Se o Raja ganha o título, sendo que ele não ganhou a Liga dos Campeões da África, então ele também não seria campeão mundial? Ou seja, quem foi convidado, o verdadeiro convidado desse campeonato de 2000 foi o Vasco. Porque o seu time não quis disputar. Hoje eu não sei o porquê que não quis disputar. Tinha um excelente elenco, para mim, um dos melhores que o Palmeiras já teve, né? Vinha de vários títulos, né? Como a própria Libertadores, tinha brasileiro, vinha forte com a Parmalat, com um grande patrocínio. Então, acredito eu que o Palmeiras não participando desse torneio, o Vasco foi chamado porque foi campeão da Mercosul, em cima do próprio Palmeiras, né? Naquele jogo épico contra o Vasco de 4-3, que o Romário fez até chover, né? É lendário esse jogo. Então, ali não tem nada a ver com 50. O mesmo modo foi jogado igual a Copa do Mundo. Não, beleza. A FIFA cancelou os dois campeonatos, tanto 51 quanto 52. Por que o Fluminense não tem o direito? E já jogando outra polêmica. Então quer dizer que o Corinthians ele tem muita tradição em mundiais, né? Porque se considerar 51 e 52 como mundiais, no final de 3 mundiais, em 2 fomos campeões. Então, ou seja, há uma tradição corintiana no mundo. Pronto. Tá certo aí, Tá então. certo. Polêmicas aí no ar. Lembrando aí, na primeira pergunta foi um round, então deixa nos comentários aí no primeiro round para você, na sua opinião, quem foi o vencedor. E agora também no segundo round, para quem foi o vencedor aí dessa disputa, Palmeiras e Corinthians. Vamos para a nossa terceira pergunta, o nosso terceiro round. Bom, essa pergunta vai para o Vinícius. Bom, é do Vinícius para o Silas, na verdade. Para um time considerado grande, ele tem que ser campeão das competições nacionais, sendo assim o Timão só ganhou o primeiro brasileiro em 90. Por que o Corinthians demorou tanto para ganhar um título nacional e ainda menospreza os títulos da unificação? Vamos colocar que o futebol de 55 atrás, vamos colocar 55. Os times não tinham tantas condições. Na verdade, o mundo não era tão avançado, por exemplo, fazer um transporte de jogadores de uma região para outra. Então, há aquela dificuldade de se locomover-se dentro do próprio país. Então, acho que os nacionais, né, os campeonatos estaduais eram mais valiosos do que, por exemplo, aí eu volto para 51, mais do que essa Taça Rio. Por quê? Os estaduais eram o que davam a alegria do povo, né? Se eu não me engano, acho que é o Dadá Maravilha, que cita até uma frase chamada assim, o futebol é a anestesia do povo. Bom, voltando até ao que a gente estava no comentário. Nós ficamos numa fila de 23 anos de títulos. E olha que o Corinthians montou grandes times. Para mim, o time de 74 era muito bom, revelou o Rivelino. Acho que o de 68, se eu não me engano, onde que surgiu o apelido Timão, né, que tinha o Garrincha no elenco. O Corinthians não conseguiu o título. Realmente, numa época onde existia o Pelé,
numa época que aí eu vou até elogiar, que é a grande geração do Palmeiras. Acho que o grande momento do Palmeiras na história do futebol, depois da era Parmalat, é a era da academia, né? Ademir Guia, César Maluco e, enfim, outros grandes craques que lá correram. Infelizmente, naquela época a gente não tinha como disputar. Por exemplo, se você olhar os grandes times que tinham naquele cenário, era gigantesco. Eu, por exemplo, não desmereço os títulos unificados. Só acho que da forma que foi desenhada. Por exemplo, aí nós volta para o Palmeiras mesmo. Os 2 títulos em 64. 2 brasileiros em 64, eu acho errado. Eu acho que pelo menos um, que é o Gomes Pedrosa, se não é o segundo que ele ganhou no segundo semestre de 64. Deveria ser feito, chamado ele de brasileiro, e o outro que ele ganhou no começo do ano ser de Copa do Brasil. Sei lá, mas unificar falando que ele ganhou 2 brasileiros em um ano só, é demais. Nem o Pelé conseguiu isso, e o Palmeiras conseguiu. Aí a gente questiona esse fato dentro dessa posição que a gente está falando sobre uma unificação de títulos. E você, Vinícius, o que você acha aí? Por que o Corinthians demorou tanto tempo e dessa unificação? Não, foi em 67 que ganhou os 2 títulos no mesmo ano. Que o que aconteceu ali, né? Teve 2 títulos para disputar, o Palmeiras ganhou os 2. É igual o campeonato argentino, ali foi em 67 foi uma tentativa da CBD, se eu não me engano, que era que organizava, de fazer um campeonato novo, de um formato novo. É igual o argentino, a maioria dos sul-americanos que tem a primeira parte e a segunda parte do campeonato. Se eles ganham, é considerado 2 títulos que eles ganharam. Então, o Palmeiras ganhou os 2 títulos ali. Eu não consigo ver tanto problema nesse título de 67. E para falar sobre o porquê que o Corinthians não ganha, é porque é complicado. Os times antigamente focavam em campeonatos que hoje em dia perdeu essa essência, né? Como o próprio Paulista. O próprio Paulista não é mais considerado como era antigamente. Hoje em dia, uma Libertadores vale mais. Antigamente, não. E o Santos ganhou 2 Libertadores jogando assim, né? Então, tipo, quando ninguém muito se importava com esses títulos, o Santos acabou ganhando. O Palmeiras também, do mesmo jeito. O Campeonato Brasileiro não era um título tão disputado, mas só que o Palmeiras foi lá e ganhou. O Palmeiras, o Santos ganhou, conseguiu ser um dos únicos times a bater de frente com o Santos de Pelé. Então, cada um deu a importância do que achava que na época seria mais vantajoso para eles. E, infelizmente, agora a gente acaba colhendo os frutos disso, né? Tá certo, então, aí o nosso terceiro round. Deixa aí nos comentários quem foi que ganhou este round. Vamos para o nosso quarto round. Perguntando para o Vinícius Tomei. Sabendo da era mágica da academia e o fim dela, o Palmeiras ficou 16 anos sem quaisquer títulos. Após vir a patrocinadora Parmalat e ganhou tudo. Após a falência da empresa, o Verdão foi para a Série B e só voltou a levantar um título 5 anos depois. Após isso, ficou mais 4 anos sem ganhar nada e ainda voltou para a Série B. Sendo que em 2015, após vir outro patrocinador milionário, dessa vez a Crefisa, voltou ao topo. É fato que nos últimos 30 anos o Palmeiras conseguiu ser grande apenas com patrocínio? Bom, vamos lá. Ser grande é uma palavra difícil de falar, né? Porque grande você pega pela história. O Palmeiras sempre teve história. Então o Palmeiras sempre foi grande e gigante. E eu acho assim, pelo menos ao meu ver, bons patrocínios são frutos de boas diretorias. E o Palmeiras, tanto na década de 90 como agora com o Paulo Nobre, teve ótimas diretorias que souberam planejar muito bem o que queriam para o clube e conseguiram, com isso, colher bons patrocínios. Acabou casando muito a Crefisa, até por conta da Leila ser palmeirense, entre outras coisas. Mas só que ela não ia investir o dinheiro dela num time quebrado, num time que não iria conseguir gerir aquele dinheiro dela. Então, assim, bons patrocínios vêm de boas gestões. A gente vê que o Flamengo, a Amazon é uma das maiores empresas, se não a maior empresa do mundo. Mas por quê?
e porque elas estavam interessadas, ou pelo menos era o que rondava aí de interesse no Flamengo. Porque o Flamengo tem uma boa gestão também. Do mesmo jeito que o Palmeiras, em 2014, começou a se reestruturar, o Flamengo colheu alguns frutos do Palmeiras e também conseguiu gerir ali o seu time. Agora está colhendo os melhores frutos possíveis, ganhando tudo, tendo um elenco de primeiro nível. Então eu acho isso, do mesmo jeito que o Corinthians em 2005 conseguiu ter um puta de patrocínio com a MSI, apesar de tudo, né, que aconteceu, de tudo o envolvimento da MSI com outras coisas que não vêm ao fato, boas gestões geram bons patrocínios. E o Palmeiras conseguiu em 2 décadas em 3 décadas, né, digo, nos 30 anos, em 10 anos, vamos colocar aí, em 10 anos, conseguiu ter 2 patrocínios de ponta com muito dinheiro por conta de ter boas gestões. O Palmeiras, na década de 90, acabou, quando a Parmalat quebra, acaba tendo ali uma coisa que não vinha acontecendo, que é uma má gestão. O Palmeiras tem uma má gestão e acaba não conseguindo se manter, acaba não conseguindo se manter sem a Parmalat. Agora, eu não consigo mais ver isso. Eu acho que se a Crefisa sair, claro que nós não iremos conseguir ter o mesmo cacife para ir atrás de jogadores de grande nível, até porque o patrocinador está aí para isso, né? Para conseguir bancar alguns jogadores de alto nível. Eu acho que se hoje a Crefisa sair do Palmeiras, ainda mais com a venda do Dudu agora, eu acho que o Palmeiras consegue se manter num nível igual. Vai ter os jogadores do elenco, e eu acho assim que bons patrocínios vêm de boas gestões. Os times que têm boas gestões conseguem ter bom patrocínio. E aí, sei lá, é fato que em 30 anos o Palmeiras só conseguiu título grande com grandes patrocinadores? Sim, continuo reafirmando. E aí eu já até indago. Bom, você está falando de boa gestão. Vamos lá, vamos fazer um cálculo aqui. Porra, Lucas Lima, Guerra, vamos colocar aí Daverson. Vamos pôr só esses 4, tá? Vamos mais polemizar para não perder muito tempo. Você acha que pagando mais de 150 milhões nesse quarteto aí, que é o quarteto do horror, meu time também não tem muitos jogadores bons, mas esse quarteto aí é um horror, cara. Você acha mesmo que é uma boa gestão? O Matos contratando jogadores aleatórios a rodo, por exemplo, como o Eric, que foi uma revelação. E pra mim foi a maior decepção desse futebol brasileiro, né? Ele não consegue se encaixar em time nenhum. Nem no pobre do Botafogo lá, que é... Enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Eu não acho que tem uma boa gestão. Contratou alguns jogadores de ponta, claro. Mas eu acredito até hoje que o Palmeiras não conseguiu ser o Palmeiras da era academia, que foi maravilhosa, como eu disse para vocês. Como você mesmo disse, Vinícius, eles conseguiram vencer o Santos e Pelé. Pô, isso aí é um mérito muito grande. Porém, eles não conseguiram repetir sem uma ajuda de uma Parmalat, que veio injetando dinheiro e contratou os melhores jogadores que tinham no país nos anos 90, tanto que são base da seleção brasileira de 94, 98 e 2002. E a Crefisa que não consegue repetir o mesmo feito, até porque o futebol caiu um pouco de nível, né, técnico. Se você pegar os jogadores de 90, Sim, são sem muito comparação. superiores aos que temos agora, igual. Pagar meio milhão por... meio milhão, desculpa. Pagar 1 milhão de salário pro Lucas Lima, fazer 2 gols e nenhum passe, né? Um meia de criação. É difícil, né? Eu não vejo uma boa gestão no Palmeiras, eu também não vejo na minha. Tá, isso aqui eu acho que é uma coisa que a gente tem que considerar. Mas eu não vejo que o Palmeiras tenha sido time tão grande quando foi na era da academia para trás. Ele precisou sim de um reforço financeiro para chegar ao topo dos grandes títulos que o consagram como um dos grandes times do país. Mais alguma coisa aí, Vinícius? É que assim, o que traz o patrocinador é a boa gestão na época. Na época a gente tinha o Paulo Nobre. Paulo Nobre, eu me arrisco a dizer que se não é o melhor, é o segundo melhor
presidente que o Palmeiras já teve. Ele pegou um time falido e conseguiu transformar no que é agora, né? A Crefisa veio na época do Paulo Nobre. Uma gestão maravilhosa era feita ali com o Paulo Nobre. Então, a Crefisa começou ali. O problema foi quando o Matos decidiu desandar e largar a casinha por conta do Gagliotti. O Gagliotti, eu vejo ele... eu não gosto nem de entrar nesse mérito, porque eu acho que aqui no Brasil a gente está muito deficiente de presidente, né? De alguém que saiba gerir o clube, mostrar a grandeza que é o clube, né? Então, é bem complicado isso. Mas só que o Matos ali, ele largou de mão, até porque foi demitido, né? Mas só que quando a Crefisa veio e quando a Parmalat veio, o Palmeiras tinha boas gestões que conciliou nisso e contratar bons jogadores. Tá certo que você pode falar que a gestão 2015, tudo bem, trouxe aquele caminhão de jogador na época da Crefisa. Ficou só o Dudu. O Dudu e o Jailson, mas na verdade o Jailson já estava no elenco do ano retrasado. Então, ali você pode falar que teve uma má gestão de contratação de jogadores. Mas só que ali não foi só o dinheiro da Crefisa, ali rolou o dinheiro do estádio, que o Palmeiras tinha acabado de inaugurar, receitas absurdas. Então, o Palmeiras, ele não conseguiu ter uma boa gestão de contratação, mas uma boa gestão de onde saber, de formular ali a casa, de ser uma grande imagem de marketing, o Palmeiras conseguiu ser. Tanto que a Leila fala que a venda dela, as vendas da Crefisa e da faculdade, da FAM, mais duplicou, triplicou, que foi um boom extraordinário por conta do Palmeiras. Ali eles conseguiram fazer um time que o mundo conseguiu ver. E a marca do Palmeiras cresceu e junto disso veio os patrocinadores junto com as suas marcas. Eu digo marca, não o clube. A marca do Palmeiras cresceu e com isso veio os patrocinadores juntos e por isso que ainda continua e eu vejo que se nada der errado, a Crefisa ainda vai continuar por um bom tempo, porque a própria Leila fala que é muito vantajoso para ela estar patrocinando o Palmeiras. Tá certo, então. Vamos ao final aí do nosso quarto round. Já deixa nos comentários quem você acha que venceu esse round, o Vinícius Tomei ou o Silas Agostinho. E agora vamos para o nosso quinto e último round. Bom, para quem não... É o primeiro quadro, então, para vocês entenderem, são 4 perguntas anteriores, né? 2 polêmicas para cada lado, e tem a quinta e última e decisiva pergunta. É simples, mas ao mesmo tempo também é complexa. Começando com o Silas Agostinho. Silas, por que o Corinthians é maior do que o Palmeiras? Preciso nem falar, né? Bimundial, 7 vezes campeão brasileiro, mesmo sendo depois de 90, é 7. E eu assisti todos, né? Graças a Deus eu tenho esse mérito de ter visto todos. É o maior campeão paulista, apesar de que o Palmeiras jogava muito mais, né? Nas eras de 50, 60 e 70, né? Numa fase que a gente não chegava nem à sombra do que o futebol era. Mantemos a nossa idolatria, temos mais de 40 milhões de torcedores apaixonados que sempre empurraram o time. Né? A gente só caiu uma vez para a Série B, não 2. Tá certo, então agora eu faço a pergunta para Vinícius também. Vinícius, por que o Palmeiras é maior do que o Corinthians? É só ver os títulos brasileiros, né? Quem manda no Brasil é o Palmeiras. Tem 10 títulos, muito superior. Primeiro campeão mundial, trouxe de volta o orgulho do brasileiro em 51, depois daquela catástrofe de 50. E, cara, eu acho que só de trazer o orgulho de volta já consegue ser o maior, já. Porque se não fosse Palmeiras ali, muita coisa não teria acontecido. E é o maior campeão nacional. Pode falar que tem mais paulista, mas ninguém se importa mais com o paulista. Só o Corinthians e o Santos disputam o Paulistão agora. Então tá certo, este foi o primeiro quadro do Papo Clubista. Muito obrigado ao Vinícius Tomei e ao Silas Agostinho. Se você gostou do papo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece. Deixa aí nos comentários quem venceu cada round, quem foi o grande vencedor aí do último round, com quem você mais concordou. Deixa aí nos comentários que a gente quer te ouvir também.
Fique por dentro também dos próximos programas que teremos vários clássicos aí do Brasil inteiro, tá? Não vamos ficar só no eixo Rio-São Paulo, vamos desbravar aí o mundo. Eu sou Alexandre Oliveira, então até a próxima semana. Tchau!